Nesse vídeo eu irei responder as perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram. Se ainda não me segue, aproveita e segue, deixa o link aqui na descrição. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Então vamos mais a um Mirai Responde. Primeira pergunta: os melhores ativos ficaram muito caros? É uma excelente pergunta, afinal de contas, tivemos um rally no Ibovespa. Pegando-se aqui os últimos 6 meses, o Ibovespa subiu quase 9%. E se você pegar aqui do fundo de 23 de março, que Bovespa ficou abaixo de 100 mil pontos, o preço acabou então subindo para os patamares de hoje, quase 20%. Sim, foi um rally. Isso aconteceu pela entrada de capital estrangeiro na B3 a partir de junho, principalmente. E, consequentemente, muitas ações ficaram mais precificadas. Entre elas, o Banco do Brasil, que acabou disparando para R$ 50. Muitos diziam que a R$ 40 estava cara. Se efetivamente estava cara, isso não interessa. O mercado que decide o preço. O que está caro pode ficar ainda mais caro. Não estou dizendo que o Banco do Brasil ficou caro, mas apenas que você não pode ficar ancorado nessa ideia a ponto de pensar tudo ficou caro porque teve uma leve subida. O capital estrangeiro também comprou o Petrobras e não comprou o Vale. Mas veja só, vou pegar aqui uma ação, a VEG. Ela, ao contrário do Ibovespa, foi caindo nesse período. Então é uma ação que acabou caindo ao invés de subir por conta do rally do Ibovespa. E obviamente a VEG, uma das melhores empresas da bolsa. Então veja que não são todas as ações que acabaram se apreciando com o rally do Ibovespa. Algumas delas ficaram para trás, a própria Vale, como eu citei para vocês. O que acabou subindo muito foi setor bancário e principalmente setor elétrico, em que inclusive saiu um dado interessante de que o índice de energia elétrica da B3 subiu 100% nos últimos 5 anos, sendo um retorno espetacular para empresas que já são consideradas sólidas no setor de utilidade pública e que pagam bons dividendos. Acontece que o índice preço-lucro do Ibovespa ainda segue abaixo de 7 vezes lucro, de tal modo que está abaixo da sua média histórica de 10 vezes lucro pelo menos. Por isso, no geral, as ações ainda se encontram muito baratas, não tanto quanto a gente viu no fundo de março desse ano, mas ainda assim com um desconto interessante que me faz continuar fazendo os meus aportes consistentemente. VEG e Alupar, o que acha para a carteira de dividendo? Olha, faz sentido investir em VEG e Alupar para uma carteira de dividendo se você, fundamentadamente, acredita que as empresas irão destravar dividendos bem maiores do que hoje. Por que eu digo isso? Primeiro, porque VEG ostenta um dividend yield próximo de 1,5% a 2% no máximo, muito embora tenha um payout muito bom que supera 50%. No caso de Alupar, o dividend yield ficou bem superior, ela já vem crescendo bastante seus dividendos, os dividendos pagos desde 2019 vem crescendo todos os anos, então acredito muito mais em Alupar para uma carteira previdenciária para um futuro já não tão distante do que VEG. VEG até faz sentido pensar em dividendos futuros, porque o payout é alto e se você continuar carregando a empresa continuar crescendo seus lucros, você vai ter um dividend yield, um cost muito interessante após 10 anos, mas só nesse sentido. Penso mais em VEG como uma empresa de crescimento. Se puder, cite 3 melhores small caps na sua opinião. Muito difícil fazer essa seleção, mas sendo coerente, até olhando para minha própria carteira de investimento, eu citaria o Banco ABC no setor bancário, citaria Irani para o segmento de papéis e embalagens e citaria aqui também para o setor industrial, a Home. E uma terceira que ainda eu colocaria também nesse sentido seria a Taurus. Mas é muito difícil falar quais seriam as melhores. A melhor em qual sentido? Em potencial de crescimento, em governança corporativa, o setor que atua? Vou ir pela coerência da minha carteira, já que eu tenho essas na minha carteira. Então faz total sentido eu citá-las como as melhores para mim. Qual a melhor ação atualmente para cada setor? Elétrico, bancário e seguros. Dentro do setor elétrico, eu entendo que a que seja melhor hoje para comprar efetivamente para minha carteira seria a Copel, depois Auren Energia. Estou considerando aqui o melhor preço hoje. Em termos de qualidade é muito difícil precisar. Claro que dou preferência para o setor de transmissão, até por isso que minhas maiores posições são Transição Paulista e Taesa dentro do setor elétrico. Dentro do setor bancário, hoje, para mim, Banco ABC, mas em termos de dividendos, sem sombra de dúvidas, é o Banco do Brasil, que no meu caso já alcançou o preço teto. E no caso de seguradoras, hoje para mim BB Seguridade seria a melhor oportunidade dentro desse segmento, porque temos Porto Seguro que acabou ficando um pouco cara e temos Caixa Seguridade que já chegou num preço ali também próximo do teto que eu consideraria razoável, portanto hoje eu ficaria com BB Seguridade. Qual investimento é o mais recomendado para a fase de construção de patrimônio? Excelente pergunta.
Basicamente, na sua trajetória como investidor, você terá 3 fases. A fase inicial da construção do patrimônio, que é justamente a fase perguntada ali pelo inscrito. A fase intermediária, que é aquela fase onde você vai começar a extrair parte da renda que o seu patrimônio gera. E a terceira fase, que é a fase final, onde você pode extrair a totalidade dos dividendos gerados pelo seu patrimônio. Na primeira fase, você não extrai nenhum tipo de renda, só reinveste todos os dividendos gerados e juros também das suas aplicações, bem como vai fazendo novos aportes, no mínimo mensais. Eles podem ser semanais ou quinzenais, não interessa, o mínimo deve ser mensal, senão você dificulta o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Na fase intermediária, aquela fase em que você quer diminuir o ritmo do seu trabalho, quer começar então a extrair renda do seu patrimônio, mas você só vai extrair 50% da renda gerada do seu patrimônio. Isso seria uma taxa de retirada ideal para que você acabe não destruindo o poder de compra do seu patrimônio ao longo do tempo em razão dos efeitos da inflação. Na terceira fase, numa idade bem mais avançada, acima dos 75 anos, em que você não tem mais tanta expectativa de sobrevida, você poderia sim extrair a totalidade da renda do seu patrimônio. E vale ressaltar aqui também que por mais que eu não recomende na fase intermediária, que seria a idade que você vai definir, 50 anos, 60 anos, você não possa extrair mais de 50%, é claro que no mês ou outro você pode fazer isso. Por exemplo, vai fazer uma viagem com a sua família, vai para algum evento importante, precisa da renda ali, porque já esvaziou sua reserva de emergência para custear alguma cirurgia, ajudar algum familiar, tudo bem. O importante é que você não faça isso consistentemente, sob pena de a inflação acabar destruindo o poder de compra do seu patrimônio, e aí você não ter o suficiente para viver de renda lá no final da sua vida mesmo, que seria ali acima dos 70, 75 anos. Agro 3, Brasil Agro, vai sofrer muito com El Niño? Olha, algum impacto certamente haverá. Acontece que não há como dimensionar, mensurar qual será esse impacto efetivo. Portanto, para não incorrermos no erro da mera especulação e considerando que esse é um evento que está fora do nosso controle total, prefiro apenas colocar isso num preço, num valuation, que é um risco a mais, de tal modo que eu não vou deixar de ter empresa, por exemplo, simplesmente por um evento climático que já é inerente à atividade da Brasil Agro, da SLC Agrícola, que é justamente a produção rurícola. Então não fique tão preocupado com isso, porque isso é inerente a uma empresa do setor rural. Se você não quer se expor a esses eventos climáticos que ocorrem periodicamente, então não se exponha a esse setor. Explica melhor o desconto de holding da Bradespar. Muito bem. Primeiro ponto, caso ainda você não saiba o que significa desconto de holding, o desconto de holding é o seguinte: a holding é uma empresa criada para comprar participações empresariais. É o caso da Itaúsa, da Cosan, da Bradespar. Elas não exercem em si uma atividade empresarial por si só. Elas só são criadas para investir em outras empresas. É isso, assim como a Berkshire Hathaway do Warren Buffett. A Bradespar atualmente investe apenas em Vale, é a única participação da Bradespar. Por isso que comumente nós falamos que Bradespar basicamente é Vale com desconto de holding, porque é a única participação que a Bradespar tem. E na prática esse desconto é o seguinte: se você comprar Bradespar hoje e vai levar consequentemente a participação que ela tem na Vale, você vai pagar mais barato do que se você fosse comprar diretamente essa mesma participação que a Bradespar tem na Vale. Ou seja, comprar Vale seria teoricamente mais caro do que comprar Bradespar, porque a participação que a Bradespar tem, no equivalente com o preço de Vale, você tem um desconto. Vou colocar aqui na prática para ficar ainda mais claro. Então vamos lá. Hoje, a Bradespar detém 3,74% do capital social de Vale. Então o que você precisa fazer inicialmente é entender quanto vale esse 3,74%. Então você vai aqui, vai pegar o valor de mercado da Vale, num site como Investidor 10. O valor de mercado hoje da Vale está em quase 300 bilhões de reais. Vamos copiar esse número e aplicar a taxa de 3,74%, que é a participação que a Bradespar tem em Vale. Então, vou multiplicar por 0,0374 igual. Então, esse aqui é o valor que vale a participação que a Bradespar tem na Vale. E aí vamos olhar para o valor de mercado da Bradespar. O valor de mercado da Bradespar é de 8,5 bilhões. Em valores detalhados, pouco mais de 8,5 bilhões. Então, se você comparar aqui 111 bilhões com 8,5 bilhões, você está vendo que há uma diferença, há um desconto, de tal modo que a Bradespar é mais barata do que a participação que ela tem na Vale. Esse é o desconto de holding. Mas aqui, eis um detalhe interessante. Veja que a queda nos últimos 6 meses nas ações de Vale foi da ordem de 29%. Já nas ações de Bradespar, essa queda foi inferior a 25%. Vamos pegar apenas o último mês. Bradespar, a queda foi de 2,81%. Em Vale, a queda foi de 4,24%. Já no ano, a queda em Vale foi de 10% e Bradespar 4,28%. O que você pode concluir disso? Que a Bradespar
cai menos do que a Vale, assim como ela sobe menos do que a Vale. Dessa forma, em alguns momentos você vai ter o desconto de holding reduzindo ou aumentando. Nesse momento de queda nas ações de Vale, como o desconto de holding acabou reduzindo, eu passei a preferir Vale nos aportes, justamente porque ela caiu mais, gerando, na minha visão, essa oportunidade, apesar do desconto de holding em Bradespar. Não é recomendação. Fala sobre o leilão de transmissão. Esse último leilão de transmissão que nós tivemos, 30 de junho, ele foi bastante disputado, tanto assim que os deságios oferecidos pelas empresas concorrentes sobre a receita anual permitida foram elevadíssimos, superaram 50% em alguns lotes. E isso, de uma certa forma, é um tanto quanto preocupante, porque significa que os investimentos que essas empresas irão fazer não serão tão rentáveis como foram no passado. Dessa forma, muito embora você tenha muita previsibilidade de receitas e até de dividendos com essas empresas, você não vai ter ali uma taxa interna de retorno tão alta como no passado, de tal modo que esses dividendos e essas receitas não serão tão altas como no passado. Então, no geral, é isso que você tem. Como o filé do setor elétrico, que é o setor de transmissão de energia elétrica, foi descoberto finalmente pelas empresas, você está tendo muita concorrência. Então, isso se reflete em retornos inferiores. Qual a diferença entre Klabin e Irani? Olha, no geral são duas empresas concorrentes. Primeiro ponto, Irani é uma small cap, Klabin não. Então, nesse sentido, você teria uma liquidez menor em Irani, uma liquidez maior em Klabin. Por outro lado, Irani teria, teoricamente, um potencial de crescimento maior, até porque a Klabin é mais antiga que a Irani. Outro ponto, a Klabin, ela tem aproximadamente metade da sua receita exposta à celulose, à venda da celulose, a commodity. Já a Irani não. Irani é completamente focada em papéis embalados. Então, isso faz da Irani uma empresa menos sujeita aos ciclos da celulose, sendo, na minha visão, a empresa mais defensiva hoje na estratégia que ela atua. Já a Klabin passou também a direcionar para suas operações de papel cartão, só denotando que são operações mais rentáveis e acaba dependendo mais do nosso mercado doméstico. Então, no geral, é isso. As principais diferenças são essas. Existem outras minúcias e caberia um vídeo específico a respeito do tema. O que aconteceria se eu comprasse uma ação na Datacom e após o dia vendesse? Eu teria lucro? Excelente pergunta. Para quem não sabe, a Datacom é aquela data de corte na qual você precisa ser dono das ações ou dos fundos imobiliários para que você tenha direito a receber o dividendo ou o juro sobre capital próprio ou bonificação que foi ali anunciado. Exemplo, supondo que para você receber o dividendo de Taesa, que foi anunciado recentemente, você precisa ser dono das ações na segunda-feira, dia 10 de julho no caso. E aí você, para receber esse dividendo, vai lá e compra as ações de Taesa no dia 10 de julho. Só que você pega, guarda a ação e acaba vendendo após a Datacom, dia 11, por exemplo. A pergunta dele é, você teve lucro nessa operação? Depende. Nós sabemos que após a Datacom vem a DataX, que é onde você não tem mais direito a receber esse provento. Na DataX ocorre, na abertura do pregão, o preço teórico da ação com desconto do dividendo. Então, se Taesa anunciou R$1 de dividendo e ela vale 38, a ação, inicialmente no pregão, vai valer R$37. Só que, ao longo do pregão, quem determina o preço é o mercado através da lei da oferta e da demanda. De tal modo que, muito embora a ação inicie negociando a 37 por conta desse desconto na DataX, se a ação acabar subindo no meio do pregão por uma demanda muito forte, voltando para 38, aí sim você teria lucro, porque afinal de contas, você conseguiu vender no mesmo preço que você comprou no dia anterior, que seria 38, e ainda vai receber esse dividendo de R$1 lá na data do pagamento, que é outra data que é anunciada pela empresa. Mas isso não é garantido, isso acaba sendo uma bela de uma especulação. Dicas de empresa na bolsa que trabalham com biogás. Uma dica mais óbvia seria a própria Vibra, que adquiriu 50% de participações na ZEG Biogás, justamente com essa finalidade. Não é recomendação de investimento, mas como ele perguntou alguma empresa da bolsa, seria hoje a Vibra a mais óbvia de todas. Quando você se interessou em obter liberdade financeira? Excelente pergunta. Isso aconteceu a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro acima do que era necessário apenas para sobreviver. Então, a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro acima do que era estritamente necessário para minha sobrevivência, aí sim eu comecei a pensar em ter liberdade financeira. E quando isso aconteceu? Quando eu comecei a ganhar dinheiro com a minha profissão originária, que é advogado, em que eu ainda atuo, mas apenas parcialmente. Sabe de alguma novidade do imbróglio Litel versus Bradespar? Para quem não sabe, existe um litígio envolvendo a Litel e a Bradespar, em que a Bradespar foi obrigada, segundo a Justiça do Rio de Janeiro, a pagar mais de R$1 bilhão de indenização à Litel. No caso, o último comunicado ao mercado de Bradespar data do ano de 2021 sobre essa matéria. Houve um recurso que foi enviado ao STJ, mas até então não houve mais nenhuma informação da Bradespar. Por isso, o que resta ao acionista é aguardar aí o desfecho, mas
é provável que essa indenização seja paga de fato e que a Bradespar venha fazer um acordo com a Alitel para fazer isso de forma parcelada. Ainda é algo apenas incerto, precisamos aguardar. Se o PL, que é a relação preço-lucro, preço dividido pelo lucro, de uma empresa é 4 com payout de 50%, posso considerar um PL real de 8? Não sei se você conseguiu entender a pergunta dele, mas o que ocorre é o seguinte: se você tem uma empresa cuja relação preço é de 4 vezes, significa que essa empresa negocia 4 vezes o seu lucro reportado nos últimos 12 meses, se for um PL clássico, ou se for um PL projetado, é o que seria conforme o lucro de 12 meses projetado para o ano seguinte ou até para o ano corrente, ok? Essa relação preço-lucro de 4 significa que, de acordo com esse lucro de 12 meses, o preço que você paga hoje nessa ação vai retornar para o acionista na forma dos lucros em 4 anos, por isso 4. Só que como a empresa tem um payout ratio, que é justamente a quantidade de lucro que sai da empresa para pagar os dividendos ou juros do seu capital próprio, de 50%, ele está dizendo que você deveria dobrar essa conta para colocar para 8. Afinal de contas, o retorno para o acionista seria em 8 anos. Acontece que isso não é PL real. O PL leva em conta o lucro, não leva em conta o dividendo. Para considerar o dividendo como retorno total, você deveria considerar, então, não a relação preço dividido pelo lucro. Seria o equivalente, então, à relação preço dividido pelo D, que seria o dividendo. Aí, daria 8, certo? Mas não é PL real, não existe essa terminologia. Mas eu entendi a sua ideia. O retorno em dividendo seria, teoricamente, em 8 anos, de acordo com essa lógica. Dividendo sintético, conhece? Sim. O dividendo sintético consiste basicamente em você fazer o lançamento coberto de opções de compra, lançar calls, vender suas calls, e a partir disso embolsar o prêmio. Esse prêmio seria o seu dividendo sintético. Mas qual que é o risco dessa operação? Quando eu vendo calls, eu estou colocando um strike ali em cima das empresas que eu tenho na minha carteira. Então, por exemplo, vendi calls de Banco do Brasil a R$ 55, certo? E aí, vamos supor que a empresa acabe tendo um rally muito forte, e aí eu embolsei o prêmio, ok? E aí nesse rally, a empresa acabou disparando para R$ 60 antes do vencimento dessas opções. E aí eu sou exercido, porque ultrapassou ali o strike, que foi definido em R$ 55, e aí eu simplesmente sou obrigado a vender as minhas ações a 55, mesmo elas valendo 60 hoje no mercado. E aí talvez essa operação não compense, porque o prêmio talvez que você recebeu não é equivalente a essa diferença de R$ 5. Sem falar também que você talvez nunca mais consiga recomprar aquela ação no preço médio que você tinha na sua carteira. Então, eu prefiro não utilizar dessa estratégia. Uma última pergunta para finalizar: como fica direito de subscrição no imposto de renda? Altera o preço médio? Excelente pergunta. Para quem não sabe, direito de subscrição é justamente ali o direito de preferência dado ao acionista numa subscrição, no aumento do capital social da empresa, nova emissão de ações, para que ele possa comprar as novas ações que serão emitidas, na verdade reservar, a fim de não perder tamanho de participação societária. Eu tenho um vídeo detalhado sobre subscrição, vou estar deixando aqui no card, mas me atendo à pergunta dele: como fica no imposto de renda o direito de subscrição? Vou usar como exemplo o caso do Banco ABC, que foi bem recente. E aqui dentro da minha conta do BTG, você vai perceber o seguinte, que eu tenho aqui um ativo com esse ticker ABCB2 e ABCB4. ABCB4 é a ação do Banco ABC, 1.400 ações. ABCB2 é o direito de subscrição, que é justamente a pergunta do nosso seguidor. Veja que eu tenho 68 ABCB2, ou seja, eu tenho 68 direitos de subscrição e 1.400 ações. Preço médio das ações, 16,57. E do ABCB2, o preço médio é justamente o preço de emissão, que no caso é 14,49. Inclusive, se eu for aqui em renda variável, subscrições e sobra, veja aqui, está bem aqui. Eu fiz a reserva, ou seja, eu quero exercer esses direitos de subscrição, quero participar da nova emissão a 14,49,68, que é justamente a quantidade que me foi disponibilizada pela empresa, de acordo com a minha participação societária na data de corte, que foi dia 30/6 nesse caso. Então veja o que vai acontecer no imposto de renda. Primeiro, o que eu tinha até o dia 30/6, 1.400 ações a 16,57. A partir do dia 3/8, que é a data final de reserva, terei 68 novas ações, já que a BCB2, que são hoje direitos de subscrição, vão se converter em ações, 14,49. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, vou pegar o custo médio total de aquisição antes da subscrição, depois eu vou somar a totalidade e dividir pelo meu novo número de ações, que será o quê? 1.400 mais 68. E vamos fazer aqui na prática. Eu vou multiplicar esse por esse, fazer a mesma operação aqui. Agora o total, eu posso fazer simplesmente uma autossoma aqui, 24.183,32 centavos. Qual a minha quantidade total hoje? Só fazer uma autossoma aqui também, 1.468 ações. O que eu faço agora? Eu vou simplesmente pegar meu custo total de aquisição e dividir
pelo número total de ações que terei após a subscrição. Assim, eu vou achar meu novo preço médio que eu utilizo para a declaração do imposto de renda. Muito simples, então. Igual esse dividido por esse. Chega, então, a R$ 16,47. Perceba que meu preço médio acabou reduzindo. Antes era R$ 16,57, agora é R$ 16,47, justamente pelos efeitos da subscrição. Só que tem um outro detalhe. Esse aqui é o caso em que eu exerço os direitos de subscrição. Mas e se eu não quero exercer? E se eu quisesse vender esses 68 direitos de subscrição? Eu poderia fazê-lo simplesmente fazendo o quê? Vendendo no mercado, já que esse direito é alienável. E o lucro obtido nessa operação, porque veja, a BCB2 custa R$ 3,68. Então, 3,68 vezes 68 quer dizer que eu conseguiria aqui um lucro de R$ 250. Esses R$ 250, no caso de eu vender meu direito de subscrição, eles não são isentos de imposto de renda e não entram naquele limite de isenção de R$ 20 mil no único mês para ações. Logo, eu preciso pagar a DARF, preciso emitir uma DARF que será de 15% de lucro nessa operação, ou seja, vezes 0,15. Vou emitir uma DARF de 37,53, portanto é um lucro tributável. E existe ainda outra situação. Se eu vendi meu direito de subscrição, meus 68 direitos, vai ter alguém que está comprando. E se essa pessoa está comprando, é porque ela quer entrar na subscrição. Essa pessoa que está comprando, o preço médio dela não vai ser simplesmente esse preço aqui de R$ 14,49, porque esse aqui é o preço da subscrição. O preço médio dessa pessoa será os R$ 14,49 mais o preço que ela pagou para comprar o direito de subscrição. Então, se ela comprar R$ 3,68, isso quer dizer que, na verdade, o preço dela será 3,68 mais os 14,49, 18 e 17. Esse será o preço médio de quem comprou os direitos de subscrição no mercado. E se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo no botão de gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se quiser contratar os meus serviços de consultoria de investimentos, posso analisar a sua carteira de investimentos do Absoluto Zero, sua analista CNPI 3707. Essa análise pode ser por escrito ou via consulta individual comigo, ou posso fazer a gestão do seu portfólio, como preferir. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!